O peregrino da esperança. Quando Jesus caminha ao nosso lado. Você já se sentiu como se estivesse caminhando sem rumo, com o coração cansado e a alma procurando respostas? Como se a vida tivesse virado um deserto, e tudo o que você precisava era de um sinal de que não está sozinho. Essa sensação quase universal ecoa nos corredores da experiência humana, um anseio profundo por direção quando a bússola interna parece ter perdido o norte. É o peso da incerteza, a sombra da dúvida, o cansaço de batalhas travadas em silêncio, sem testemunhas, apenas com o eco dos próprios pensamentos. Quantas vezes nos encontramos em encruzilhadas, olhando para cada caminho com apreensão, temendo o passo em falso, o desvio que nos levará para ainda mais longe de onde sonhamos estar. Pois hoje, eu te convido a iniciar uma jornada diferente, não uma jornada para um lugar geográfico específico, embora peregrinações físicas tenham seu valor, mas uma peregrinação interior, rumo ao coração de Deus, rumo ao reencontro com a sua própria essência, moldada por Ele. Uma jornada onde cada passo carrega propósito, mesmo que esse propósito só se revele muitos quilômetros adiante. Uma jornada onde, mesmo quando tudo parece incerto, quando as nuvens da adversidade obscurecem o sol e a trilha se torna escorregadia, há uma voz que sussurra suavemente dentro de você, não com a força de um trovão que assusta, mas com a ternura de uma brisa que conforta. Eu estou aqui, caminha comigo. Essa é a jornada do peregrino da esperança. Aquele que, mesmo tropeçando, mesmo chorando, mesmo duvidando por instantes, escolhe atravessar as paisagens áridas e também as férteis da vida, não confiando em suas próprias forças limitadas, mas segurando firmemente a mão invisível, porém real de Jesus. Essa não é uma história sobre religião, no sentido estrito de dogmas, rituais e instituições que, por vezes, podem parecer distantes da vivência diária do coração. É, antes de tudo, uma história sobre recomeços, sobre a incrível capacidade que a fé em Cristo nos concede de virar páginas dolorosas, de reescrever narrativas de fracasso, de encontrar um novo amanhecer mesmo após a mais escura das noites. É sobre fé quando tudo parece perdido, quando os relatórios médicos são desanimadores, quando o emprego se vai, quando o relacionamento se esvai, quando a esperança parece uma chama bruxuleante prestes a se extinguir. É sobre continuar, mesmo quando os pés sangram pelas pedras do caminho, quando a garganta está seca pela poeira da estrada, e o horizonte, antes nítido, some de vista, encoberto pela névoa da exaustão ou da tristeza. Porque, e esta é a promessa central desta jornada, quando o peregrino não tem mais forças, quando as pernas fraquejam e o corpo tomba, é aí que Jesus, o bom pastor, o amigo fiel, o carrega em seus braços fortes e amorosos. Ele não apenas aponta o caminho, ele é o caminho, e ele nos sustenta nele. Imagine por um instante, com todos os detalhes que sua mente puder pintar. Você caminha sozinho por uma estrada poeirenta e silenciosa, talvez ao entardecer, quando as sombras se alongam e trazem consigo uma certa melancolia. O vento toca seu rosto como um sussurro de lembranças, algumas doces, outras amargas, e o peso do mundo com suas preocupações, suas responsabilidades não cumpridas, seus sonhos adiados parece curvar seus ombros, tornando cada passo mais arrastado. O silêncio é quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos e pela sua respiração ofegante. Você se sente pequeno, vulnerável, talvez até esquecido. Mas então, algo sutil acontece. Você ouve, ou melhor, percebe, a cadência de outros passos ao lado dos seus. Não há uma figura visível de imediato, não uma aparição estrondosa, mas uma sensação inconfundível de presença. Você não vê, mas sente. Uma paz que excede o entendimento começa a permear seu ser. E dentro de você, algo muda. Aquela dor silenciosa, aquela solidão que apertava o peito, começa a ceder lugar para uma esperança sutil, mas persistente, como os primeiros raios de sol que rompem a escuridão depois de uma noite longa demais, prometendo um novo dia,
novas misericórdias. É a certeza íntima de que, finalmente, você não está mais só. Jesus sempre caminhou com os peregrinos. Ele é o arquétipo do companheiro de jornada. Desde os primeiros discípulos, homens e mulheres simples, pescadores, cobradores de impostos, donas de casa, que ele chamou de suas rotinas para uma aventura de fé transformadora. Até você que agora ouve ou lê estas palavras, buscando um alento, uma direção. Ele nunca esteve distante, mesmo quando nossos sentimentos nos diziam o contrário. Nossa percepção de sua distância não altera a realidade da sua proximidade. Ele é o companheiro das horas silenciosas, quando as palavras nos faltam e só o coração consegue gemer. Ele é a presença que aquece quando o frio da indiferença do mundo ou o gelo da perda nos atingem. Ele é o amigo que escuta sem julgar, que compreende nossas fraquezas antes mesmo que as confessemos, e que nos oferece não soluções mágicas, mas sua companhia constante, que por si só já é a maior das soluções. Ser um peregrino da esperança é, fundamentalmente, reconhecer que nossa vida não é feita de respostas prontas e fórmulas infalíveis, mas de passos dados em fé, guiados por uma confiança que transcende a lógica humana. É entender que não caminhamos sozinhos, mesmo quando amigos se afastam, quando a família não compreende, quando a multidão segue em outra direção. A solidão pode ser um sentimento real, mas a solitude com Cristo é uma companhia divina. É olhar para frente mesmo com os olhos embaçados pelas lágrimas da dor ou do arrependimento, e dizer com uma convicção que brota do mais íntimo da alma: eu vou continuar, porque Ele está comigo. E se Ele está comigo, quem ou o que poderá prevalecer contra mim? A Bíblia, esse mapa sagrado para a jornada da vida, está repleta de histórias de peregrinos, homens e mulheres, que, como nós, enfrentaram o desconhecido, a dúvida e o medo, mas que perseveraram pela fé. Pense em Abraão. Deus o chamou para deixar sua terra, sua parentela, a casa de seu pai, e partir para uma terra que eu te mostrarei. Ele partiu sem saber para onde ia, um ato de pura confiança, uma peregrinação rumo ao incerto, sustentado apenas por uma promessa divina. E que promessa? Tornar-se pai de uma multidão, mesmo em idade avançada e com uma esposa estéril. Cada passo de Abraão era uma declaração de fé. Pense em Moisés, criado no palácio do Egito, mas chamado para libertar seu povo da escravidão. Ele atravessou desertos áridos, não por alguns dias, mas por 40 longos anos, guiando um povo muitas vezes rebelde e ingrato, enfrentando a escassez de água, de comida, as ameaças de inimigos. Sua peregrinação foi marcada por uma comunhão íntima com Deus no Monte Sinai, mas também por momentos de profunda frustração e intercessão. Ele não viu a terra prometida com seus olhos físicos, mas a alcançou pela fé, sendo um exemplo de perseverança e liderança sob a direção divina. E Maria, a jovem de Nazaré? Sua jornada como peregrina da esperança começou com um sim que mudaria a história do mundo. Ela caminhou grávida, enfrentando o julgamento social, a incerteza do futuro, o desconforto de uma viagem difícil de Nazaré a Belém em lombo de animal, apenas para encontrar todas as portas fechadas. Rejeitada e cansada, ela carregava no ventre a própria esperança encarnada, o Salvador do mundo. Sua peregrinação não terminou no presépio, continuou ao pé da cruz, onde seu coração de mãe foi transpassado pela dor. Mas sua fé, embora provada ao extremo, permaneceu. E Jesus? Jesus. Ele é o peregrino por excelência. Ele empreendeu a maior de todas as jornadas, da glória celestial para a humildade da manjedoura, de uma vida de milagres e ensinamentos profundos pelos caminhos empoeirados da Galiléia, Samaria e Judéia, até a agonia do Getsêmani e a subida dolorosa ao Calvário. Ele andava, e suas sandálias conheciam a poeira das estradas e o calor do solo. Ele tocava os esquecidos pela sociedade, leprosos, cegos, paralíticos, curava os feridos no corpo e na alma,
Olhava nos olhos de quem ninguém via, oferecendo dignidade, amor e um novo começo. E ele continua andando, hoje, agora, ao seu lado. Ele não se aposentou de sua missão de buscar e salvar o perdido, de consolar o abatido, de guiar o peregrino. Você não precisa de todas as respostas hoje. Aliás, talvez nunca tenhamos todas as respostas deste lado da eternidade. O que você precisa, o que eu preciso, é apenas dar um passo. Um único passo de fé. Depois outro, e mais outro. A fé não é um salto cego no escuro, mas um caminhar confiante na luz que já nos foi dada, mesmo que ela ilumine apenas o próximo metro à nossa frente. Porque é no caminho, na própria jornada, que os milagres acontecem. Foi no caminho de Emaús, uma estrada de tristeza e desilusão para Cleofas e seu companheiro, que Jesus ressurreto apareceu, caminhou com eles, explicou as Escrituras e partiu o pão, revelando-se e transformando o luto em alegria explosiva. Eles não o encontraram trancados em casa, paralisados pela dor, mas caminhando, processando seu sofrimento. Foi caminhando sobre as águas tempestuosas do mar da Galileia que ele mostrou a Pedro e aos outros discípulos que até as tempestades da vida, as crises mais assustadoras obedecem à sua voz e estão sob seu controle soberano. Foi no caminho do Calvário, a via dolorosa, que ele, carregando a cruz, ensinou ao mundo o maior amor de todos, aquele que se entrega sacrificialmente, que sofre vicariamente, que morre inocentemente, só para te dar vida, vida abundante e eterna. O peregrino da esperança não foge da dor, pois sabe que a dor faz parte da experiência humana num mundo caído. Em vez disso, ele aprende a encontrar sentido nela, com a ajuda do Espírito Santo. Ele não se entrega ao desespero, mas busca em Deus a força para transformar lágrimas em semente de futuras alegrias, ou de testemunho para outros. Ele descobre muitas vezes de forma árdua que cada cicatriz carrega uma história sagrada, um lembrete da fidelidade de Deus que o sustentou, que o curou, que o transformou. Ele entende que a jornada, com todos os seus espinhos, seus desvios inesperados, suas subidas íngremes e suas descidas perigosas, é sagrada quando Jesus caminha ao lado. Cada momento, mesmo o mais difícil, pode ser um altar de encontro com o divino. Se você está passando por uma fase difícil agora, se a noite parece interminável e a aurora uma miragem distante, saiba disto com toda a certeza do seu coração. Isso não é o fim, é apenas um trecho da estrada. Talvez um trecho mais escuro, mais íngreme, mais solitário. Mas não é o seu destino final. Há flores que só nascem depois das tempestades mais rigorosas. Há promessas de Deus que só se revelam no silêncio e na aparente esterilidade do deserto. E há uma paz, aquela que excede todo o entendimento humano, que só se encontra quando, exaustos de tentar controlar tudo, finalmente entregamos o controle das rédeas da nossa vida e dizemos com sinceridade: conduz, Senhor. Mostra-me o caminho. Eu confio em Ti. Mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo. Talvez você esteja no meio de uma dor silenciosa que ninguém vê, um luto que o mundo não reconhece, uma batalha interna que você teme compartilhar. Talvez tenha perdido alguém que amava profundamente, um sonho que acalentava por anos, um rumo que lhe dava segurança. Talvez o coração esteja tão cansado, tão sobrecarregado, que tudo o que você consegue fazer é respirar e existir, um dia de cada vez, uma hora de cada vez. E isso, meu irmão, minha irmã, já é muito. É um testemunho de resiliência, porque até nos seus silêncios mais profundos, quando as palavras não saem e a oração parece um murmúrio inaudível, Deus está ouvindo a linguagem do seu coração. Ele entende suas lágrimas, ele conhece sua angústia. Ser um peregrino da esperança é, portanto, um ato diário de coragem e fé. É acordar mesmo sem vontade, quando a cama parece o único refúgio seguro. É levantar mesmo sem forças aparentes, buscando nele a força que falta em nós.
É acreditar mesmo quando todas as circunstâncias gritam o contrário. Quando as vozes do cinismo e do desespero tentam nos convencer de que não vale a pena. É olhar para dentro, para além das falhas e das feridas, e descobrir que, mesmo quebrado, em 1000 pedaços, você ainda carrega a luz. E essa luz não é sua. É a presença de Cristo em você, a esperança da glória. Uma chama que, por menor que seja, o inferno inteiro não pode apagar. Não importa quanto tempo você tenha caminhado sozinho, sentindo-se órfão de esperança. Não importa quantas vezes você tenha tropeçado, caído, parado desanimado à beira do caminho, ou até mesmo recuado, tomado pelo medo ou pela vergonha. Jesus não desiste de você. Sua graça é mais teimosa que a nossa teimosia. Seu amor é mais persistente que a nossa inconstância. Ele caminha ao seu lado no compasso do seu coração, na batida da sua fé, mesmo quando ela parece frágil demais, um fio tênue prestes a romper. Ele se ajusta ao seu ritmo, esperando pacientemente que você reconheça sua presença e aceite sua mão estendida. Então hoje, neste exato momento, onde quer que você esteja, eu te convido a fazer um compromisso sagrado com sua alma, um voto de peregrino. Eu não vou desistir. Apesar das dores, das dúvidas, dos medos, eu escolho continuar. Eu sou um peregrino, uma peregrina da esperança. E mesmo quando tudo parecer perdido, quando a escuridão for densa e o caminho incerto, eu seguirei. Porque sei, com uma certeza que transcende os sentimentos, que Jesus está comigo. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Que esse seja o seu primeiro passo renovado hoje, ou a continuação de uma jornada já iniciada. Que essa decisão consciente de caminhar com Ele te transforme dia após dia, moldando seu caráter à imagem dele. Que a esperança, essa âncora da alma, ressuscite poderosa dentro de você, inundando cada canto escuro com sua luz. Há momentos em que a alma clama por algo que não conseguimos nomear. Não é apenas tristeza, embora a tristeza possa ser uma companheira frequente nesses períodos. Não é apenas cansaço físico ou mental, embora o corpo e a mente possam sentir o peso dessa busca interior. É uma sede profunda, uma ânsia que parece brotar das profundezas do nosso ser, por sentido, por significado, por algo que preencha um vazio, que as coisas deste mundo, por mais prazerosas ou importantes que sejam, simplesmente não conseguem alcançar. É um anseio por direção, quando nos sentimos perdidos em um labirinto de escolhas e consequências. É uma busca desesperada por consolo quando o coração está ferido e as palavras de conforto humano parecem superficiais ou insuficientes. Essa sede da alma é um chamado universal, um eco da nossa condição de seres criados para algo maior, para uma comunhão que transcende o material e o temporal. É nesse deserto interior, nesse lugar de aparente esterilidade e isolamento, que o peregrino da esperança continua sua caminhada. Muitas vezes, essa etapa da jornada não é uma escolha, mas uma circunstância imposta pela vida, uma perda, uma crise, um período de transição e incerteza. Ele não avança com a arrogância da certeza de onde chegará, ou de quando o sofrimento terminará. Pois o deserto é, por natureza, um lugar de miragens e de horizontes que parecem nunca se aproximar. Mas ele prossegue com a convicção íntima, plantada pela fé, de que não está só. Porque mesmo nos dias em que tudo ao redor parece seco, estéril, duro como pedra, quando o sol da provação castiga e a sombra do desânimo se alonga, Jesus continua sendo a fonte, não uma fonte distante, mas uma fonte que pode brotar inesperadamente no meio da aridez, uma rocha da qual flui água viva para o sedento. Quando a alma tem sede, e ela inevitavelmente terá em diversos momentos da nossa existência, não é o mundo que a sacia. Tentamos, é claro. Buscamos nos aplausos e no reconhecimento dos outros uma validação que cure nossa insegurança. Acumulamos bens materiais esperando que eles preencham o vazio, apenas para descobrir que a alegria que proporcionam é fugaz. Agarramo-nos a relacionamentos, esperando que outra pessoa possa completar o que nos falta.
esquecendo que todos somos seres incompletos buscando a mesma fonte. Ouvimos discursos prontos, filosofias da moda, promessas de autoajuda que, embora possam oferecer algum alívio temporário, não tocam a raiz da nossa sede. A verdadeira saciedade da alma vem de um lugar mais profundo. Vem da presença de Deus. É aquele momento indescritível em que, em silêncio, talvez no canto de um quarto escuro, ou em meio à natureza, ou mesmo no burburinho da vida cotidiana, você se sente tocado por algo infinitamente maior do que você. Algo que te levanta quando você está caído, que te perdoa quando você se sente condenado, que te recomeça quando você pensava que era o fim. É um toque divino, uma brisa do Espírito que refresca e renova. Essa sede, por mais desconfortável que seja, é sagrada. Sim, sagrada, porque ela nos move. Ela nos impede de nos acomodarmos na superficialidade da existência, de vivermos apenas para o aqui e agora, esquecendo nossa morada eterna. Porque ela nos acorda para o que realmente importa, para os valores do reino que são eternos e incorruptíveis, porque, em última instância, essa sede nos leva de volta à fonte de vida, ao próprio Deus. É um mecanismo divino embutido em nossa alma para nos atrair para Ele. Como o salmista, o rei Davi, um homem que conheceu as profundezas da alegria e da angústia, declarou em um momento de intensa busca espiritual no deserto de Judá: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Salmo 63, 1. Essa não é a linguagem de quem está confortável e satisfeito, mas de quem reconhece uma necessidade vital, tão essencial quanto a água para o corpo. Talvez você esteja em meio a esse deserto agora, um momento de silêncio espiritual, onde suas orações parecem não passar do teto, onde Deus parece distante, quase um espectador indiferente ao seu clamor. Um período de incertezas profundas sobre o futuro, sobre suas escolhas, sobre o próprio sentido da sua fé. Um tempo de perguntas sem respostas visíveis, onde a lógica da fé parece desafiada pela dureza da realidade. E tudo bem. Respire fundo. Você não está sozinho nessa experiência, porque até Jesus, o Filho de Deus, enfrentou desertos. Logo após seu batismo, o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. Ali, ele jejuou por 40 dias e 40 noites e certamente sentiu a sede física e a pressão espiritual. Mateus 4:1-11. E no clímax de sua jornada terrena, pendurado na cruz, em meio à agonia física e ao peso dos pecados do mundo, ele bradou: Tenho sede. João 19:28. Essa sede não era apenas física, era a expressão da sua humanidade plena, da sua solidariedade com o nosso sofrimento, do custo da nossa redenção. E foi ali, justamente ali, no ápice da dor e do aparente abandono, que ele revelou a profundidade da sua entrega total, o cumprimento do plano divino para a salvação da humanidade. Se o próprio Cristo atravessou o deserto e experimentou a sede, podemos ter a certeza de que ele compreende perfeitamente a nossa quando nos encontramos em lugares semelhantes. A esperança que sustenta o peregrino no deserto não é feita de ilusões otimistas ou de um pensamento positivo superficial que nega a realidade da dor. Não é uma esperança que diz, tudo vai ficar bem, de forma leviana. Pelo contrário, é uma esperança robusta, forjada na fornalha da aflição, feita de convicção. A convicção de saber que, mesmo na ausência de respostas imediatas e claras, Deus está presente. Ele não prometeu nos poupar do deserto, mas prometeu estar conosco no deserto. É a confiança de que, mesmo sem sinais visíveis e espetaculares, há um propósito maior sendo construído no invisível, nos bastidores da nossa história, um propósito que um dia se revelará em toda a sua glória e sabedoria. É a fé que se agarra à bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-la. Não subestime o poder transformador do deserto. Embora doloroso, ele pode ser um lugar de profundo crescimento espiritual. É lá que aprendemos a ouvir a voz de Deus com mais clareza,
pois as distrações do mundo, os ruídos da vida cotidiana, se calam. No silêncio do deserto, o supérfluo é removido e somos confrontados com o essencial. É lá que a alma se desnuda, despojada de suas máscaras e autossuficiências, revelando sua verdadeira condição e sua total dependência de Deus. E é lá, nesse lugar de vulnerabilidade e humildade, que Deus frequentemente sussurra. Suas mais doces palavras de conforto, suas mais profundas revelações de amor, suas mais claras direções para o caminho a seguir. O deserto pode ser o lugar do encontro mais íntimo com o Criador. Pense no povo de Israel. Foram 40 anos no deserto, um tempo de provação, de murmuração, de aprendizado árduo. Mas foi também no deserto que Deus lhes deu o maná, o pão do céu, ensinando-lhes a dependência diária. Foi no deserto que a lei foi entregue, estabelecendo as bases da sua identidade como povo de Deus. Foi no deserto que a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite guiavam seus passos, uma manifestação visível da presença e da direção divina. O deserto foi uma escola. Cada passo que o peregrino da esperança dá nesse lugar seco e aparentemente sem vida é um ato de fé teimoso e corajoso. Cada oração murmurada com lábios ressequidos, cada hino cantado com a voz embargada, cada gesto de bondade para com outro companheiro de jornada no deserto é uma semente de esperança plantada em solo árido. E cada gota de esperança que brota nesse solo, cada pequeno sinal da fidelidade de Deus. Um versículo bíblico que salta aos olhos, uma palavra de encorajamento de um amigo, uma paz inexplicável que invade o coração, é um milagre, um testemunho de que Deus não está alheio, porque só quem conhece a sede verdadeira, a sede que parece consumir a alma, entende o valor inestimável da água viva que Cristo oferece gratuitamente. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, disse Jesus à mulher samaritana junto ao poço de Jacó. João 4,14. Essa é uma promessa para o deserto da nossa alma. Se hoje o seu coração está deserto, se você se sente vagando sem rumo sob um sol escaldante de dificuldades, lembre-se, o mesmo Deus que fez brotar maná do céu para alimentar milhões no deserto do Sinai, o mesmo Deus que fez jorrar água da rocha para saciar a sede do seu povo, é aquele que pode e quer fazer florescer a sua vida novamente. Ele é especialista em transformar desertos em jardins, em trazer vida onde havia morte, em restaurar o que estava seco e quebrado. Sua especialidade é o impossível. Não desista do caminho só porque ele atravessa um deserto. O deserto não é o fim da linha. É uma etapa necessária da travessia. É um lugar de purificação, de fortalecimento, de aprendizado da dependência. É onde as raízes da nossa fé se aprofundam em busca da fonte escondida. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia e na história da Igreja passaram por seus desertos particulares antes de serem usados poderosamente por Ele. Elias, após a vitória no Monte Carmelo, fugiu para o deserto deprimido e desejando a morte. Mas ali, Deus o encontrou, o alimentou e lhe deu uma nova missão. 1 Reis 19. João Batista pregou no deserto da Judéia, preparando o caminho para o Senhor. O próprio apóstolo Paulo passou um tempo no deserto da Arábia, após sua conversão. Um período de preparação e revelação antes de iniciar seu ministério monumental. Gálatas 1:17, 18. E logo adiante, depois da poeira, do calor e da sede, há um oásis preparado por Deus para você. Um lugar de refrigério. Um novo tempo de renovo, um novo recomeço, mais maduro, mais forte, mais íntimo com o Senhor. A promessa não é que o deserto será curto ou fácil, mas que ele não durará para sempre e que Deus tem um propósito nele e um oásis além dele. Pois o Senhor consolará a Sião, consolará todas as suas ruínas e fará do seu deserto como o Éden e da sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela ações de graças e som de música. Isaías 51:3. Esta promessa feita a Israel ecoa para todos os peregrinos da esperança. Você continua comigo nessa jornada,
Mesmo que ela esteja atravessando um deserto agora? Mesmo que a sede seja intensa e o oásis pareça distante? Então respira fundo, olhe para dentro para o lugar onde o Espírito de Deus habita em você e diga em voz baixa, mas com a firmeza da fé que Ele mesmo lhe dá: ainda que a minha alma tenha sede, ainda que o deserto pareça interminável, eu confio. Eu me agarro à tua promessa, porque Ele, o meu pastor, a minha rocha, a minha fonte de água viva, está comigo, e Ele me guiará até as águas tranquilas. Você já parou para pensar que Jesus sempre foi um companheiro de caminhada? Desde o início, Ele escolheu pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, donas de casa, para uma jornada extraordinária de fé. E sabe o mais incrível? Ele continua fazendo isso hoje, com você e comigo. Mesmo quando achamos que Ele está distante, a verdade é que Ele nunca se afasta. Nossa percepção pode mudar, mas a presença dEle, essa é constante. Ele está ali nas horas silenciosas, quando as palavras somem e só resta o coração apertado. Está presente quando o mundo vira as costas e o frio da solidão bate. Pensa comigo, ser um peregrino da esperança não é ter todas as respostas, é dar um passo de cada vez, confiando mesmo sem ver o caminho todo. É como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, só com uma promessa de Deus no coração. Ou como Moisés, que atravessou o deserto por 40 anos, enfrentando todo tipo de desafio. E Maria, uma jovem comum que disse sim a uma missão extraordinária, enfrentou julgamentos, uma viagem difícil até Belém, portas fechadas, mas carregava no ventre a própria esperança do mundo. O próprio Jesus é o maior exemplo de peregrino. Deixou a glória do céu, andou por estradas empoeiradas, tocou os intocáveis, curou os quebrantados, e continua andando hoje, ao seu lado, neste exato momento. Você não precisa ter tudo resolvido agora. A fé é assim, um passo de cada vez, uma luz que ilumina só o próximo metro do caminho. Os maiores milagres acontecem durante a caminhada, não no destino final. Se você está numa fase difícil, se a noite parece não ter fim, guarda isso no coração. Não é o fim da história. É só um trecho do caminho. Algumas flores só nascem depois da tempestade mais forte. Algumas promessas só se cumprem depois do deserto mais árido. Ser peregrino da esperança é escolher continuar, mesmo quando tudo diz para desistir. É acordar sem vontade, mas levantar mesmo assim. É acreditar quando as circunstâncias gritam o contrário. Jesus não desiste de você. A graça dele é mais teimosa que nossa teimosia. O amor dele é mais forte que nossa fraqueza. Ele caminha no seu ritmo, esperando pacientemente que você perceba sua presença. Hoje, faça esse compromisso com sua alma. Não vou desistir. Apesar das dores e medos, escolho continuar. Sou um peregrino da esperança e Jesus está comigo. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Juntos, somos mais fortes nessa peregrinação. Até o próximo vídeo.